Nós fizemos a campanha eleitoral de uma forma que alguns consideraram um bocadinho diferente, mas que era a única forma que podíamos fazer, que tinha sentido, que foi conversando com imensa gente. Fomos falando com todas as pessoas que quiseram falar connosco sobre o que era preciso fazer e qual era o papel do Bloco na transformação de que o país precisa. Neste momento em que se discute em Portugal o que pode ser o próximo governo, quais são as responsabilidades que devemos assumir, achámos que não podíamos deixar de fazer o que fizemos ao longo destes meses, ou seja, encontrar um espaço de encontro onde pudéssemos ouvir ideias, responder a perguntas, pudéssemos estar juntos. Somos muitos e muitas, não teremos todo o tempo do mundo, mas é sempre melhor termos algum tempo para trocarmos ideias do que não as trocarmos e não termos o que fizemos sempre, conversar, porque é conversar que a gente se entende. Queria falar-vos dos três conceitos fundamentais que têm presidido à direção do Bloco de Esquerda nestes dias. Em que é que nós pensamos? O que é que nós achamos que é mais importante e como é que estamos a ver o país? O que é que nós vemos? E por isso mesmo queria-vos falar de responsabilidade, de medo e de esperança. De responsabilidade em relação ao país. E não só pelos resultados eleitorais do Bloco, mas também pelos resultados eleitorais do Bloco de Esquerda. O Bloco teve a confiança de mais de 500 mil de eleitores e eleitoras. É hoje a terceira força política no Parlamento. E teve essa confiança, afirmando sempre que aqui está para construir as soluções que respondem à vida das pessoas. E temos de levar essa responsabilidade até às últimas consequências. Essa é a nossa garantia, essa é a definição da confiança no Bloco de Esquerda. Levamos muito a sério os nossos compromissos. Mas queria também falar-vos da responsabilidade quando olhamos para o país. E há um exemplo do dia de hoje que é muito importante, porque eu tenho ouvido falar de responsabilidade de formas que são um bocadinho, como direi, absurdas. Há quem ache que só há responsabilidade em determinados partidos, ou que só há determinados poderes que são responsáveis, ou só determinados poderes podem tomar decisões responsáveis. E hoje é um bom dia para falar de responsabilidade, porque hoje é o dia em que o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional a humilhante prova que fazem passar os professores contratados. E, portanto, quando ouvimos falar de responsabilidade, quando ouvimos falar dos compromissos que são essenciais, do que é que significa estabilidade ou mesmo sentido de Estado, nós sabemos, assumimos a responsabilidade de olhar para as forças políticas no Parlamento português e perceber quais é que estiveram do lado de respeitar a lei fundamental do país e foram ao Tribunal Constitucional. Desta vez foram os sindicatos e muito bem. Mas que foram também ao Tribunal Constitucional, juntas, separadamente, mas foram, para defender o respeito pela lei fundamental de Portugal, que é a Constituição, ou quais foram os dois partidos que, não tendo votos para fazer uma revisão constitucional, de forma completamente irresponsável, fizeram sucessivos orçamentos do Estado e leis contra a Constituição. E é por isso que não deve ser surpresa para ninguém que faça uma Assembleia da República em que a direita deixou de ter maioria e precisará do apoio de algum dos outros partidos para poder governar, o Bloco de Esquerda diga com a direita nunca. E que, por outro lado, assuma claramente a responsabilidade de não impedir um governo de um partido que tenha estado a defender a Constituição, neste caso o Partido Socialista, porque é o partido que teve os votos para o fazer. E é por isso a responsabilidade da primeira linha que demarca a nossa posição. Mas achamos que a responsabilidade nos deve fazer ir mais longe. Porque a responsabilidade não é só dizer que teremos mecanismos institucionais no Parlamento, por muito interessantes que eles sejam, para deitar abaixo um governo de direita ou permitir que um governo do Partido Socialista possa existir.
Precisamos de mais, porque temos de ter um governo que tenha políticas concretas. Interessa-nos falar de soluções, não nos interessa desresponsabilizar das soluções. E por isso temos estado a conversar sobre aquilo que nós consideramos que são caminhos para ter um país diferente do que temos tido nestes 4 anos. Caminhos para defender aquilo que de forma muito clara explicámos na campanha eleitoral que para nós era fundamental. Defender a sustentabilidade da segurança social. Defender o respeito pelo emprego contra a suposta rigidez do mercado laboral que a direita usa sempre para precarizar todos os vínculos laborais. Proteger os salários. Proteger as pensões. Respeitar quem trabalha e quem trabalhou toda uma vida. Por 2 condições essenciais. Porque é quem trabalha que constrói o país. E porque é só no respeito pelo salário e pelas pensões que uma economia se pode defender. Porque uma economia que não seja feita para as pessoas que aqui vivem não é uma economia que nos sirva. E é essa a linha, e é isso que temos feito. Temos tido um país assaltado pela direita. Dos rombos nos salários, à precarização do trabalho, aos abusos sem nome contra as pessoas que estão em situação de desemprego, à quebra constante das pensões, às privatizações que têm retirado ao país o controlo dos setores estratégicos e fundamentais da sua economia e da sua soberania. Temos também assistido ao ataque violento, conservador, sobre questões fundamentais dos direitos, desde logo dos direitos das mulheres. Temos tido um país com a Constituição em perigo. O que a responsabilidade nos diz hoje é que, sendo certo que o Bloco de Esquerda não ganhou as eleições, sendo certo que o Bloco de Esquerda não tem os votos para fazer um governo, tem com certeza a força para ajudar com responsabilidade a determinar as políticas de um outro governo e respeitando o resultado eleitoral, respeitando a relação de forças expressa livremente por quem votou em Portugal, ajudar a construir uma solução que cumpra aquilo que foram as condições que pusemos desde o início na campanha eleitoral. E em relação ao Bloco de Esquerda, ninguém tem dúvidas, porque estávamos ainda na pré-campanha eleitoral e desafiei António Costa para isso mesmo. Estivesse o Partido Socialista disponível a abandonar o regime conciliatório dos despedimentos, a proteger a segurança social e a descongelar as pensões para que os pensionistas não vissem a sua pensão ficar mais pequena a cada mês que passa, cá estaria o Bloco de Esquerda para negociar soluções para o país. E assim é. E assim está a ser. E é nisso que estamos empenhados. Neste caminho, são dados passos de todos os lados. Não são fáceis, mas estão a ser feitos. E estão a ser feitos com convicção de quem assume a responsabilidade de que o país dê um sinal das eleições que quer mudar e temos de estar à altura de concretizar essa mudança. Não podemos desistir. E porque não desistimos, há quem esteja assustado. E queria falar-vos, por isso, do medo. Manuela Ferreira Leite está em estado de choque. Sempre disse que queria defender as pensões, mas que seja o Bloco de Esquerda a defender as pensões já lhe parece muito mal. Enfim, são razões que talvez o coração conheça, porque a razão tem muita dificuldade em perceber. Paulo Portas lembrou-se de vir defender os eleitores do Bloco de Esquerda. Diz que isto é terrível. Que o Bloco de Esquerda pensar ir para um governo, bem, ou pensar apoiar um governo, ou discutir soluções de um governo para o país, isso é terrível porque é desrespeitar o sentido de voto do Bloco de Esquerda. Nós nos lembramos que Paulo Portas, em 2005, quando ficou a escassos 50 mil votos a mais que o Bloco de Esquerda, se demitiu porque teve um mau resultado. Agora que ficou abaixo do Bloco de Esquerda, aparentemente acha que pode ser governo e que o Bloco de Esquerda não pode discutir soluções de governo. Enfim, a direita tem destas coisas.
Há depois as bolsas, ou pelo menos os títulos de jornais sobre as bolsas. Eu bem li que havia bolsas que tinham medo de mim, fiquei um pouco espantada. Mas se o ridículo não mata, e até nos podemos rir dele, devo dizer também que ver o medo mudar de lugar é muito bom, e é mesmo para isso que aqui estamos. Durante anos disseram-nos assim: o problema do Bloco de Esquerda é que não quer ser poder. O problema do Bloco de Esquerda é que não quer discutir governos. O problema do Bloco de Esquerda é que não está disponível para fazer parte de soluções. E, portanto, aparentemente, o problema do Bloco de Esquerda é que podia fazer parte de soluções, mas não queria. E veja-se agora, quando o Bloco de Esquerda tem a força, a disponibilidade e a relação de forças no país o permite para discutir soluções, fica toda a gente muito chocada, porque o Bloco de Esquerda, mesmo que queira, nunca poderá fazê-lo. Não é assim. A democracia não é assim. A democracia não é um dia em que vamos todos votar e depois a direita governa. A democracia não é todos podemos escolher, mas há uns votos que valem menos do que os outros porque não podem determinar a nossa vida coletiva. Não é assim. Se há uma coisa que estas eleições provaram, é que o discurso bafiento do voto útil morreu e se provou errado. Útil é o voto que nos faz levantar pelas nossas vidas. Útil é construir soluções. Nenhum voto vale menos do que outro e os mais de 500 mil de votos que o Bloco de Esquerda teve servem para haver força para lutar por uma solução que proteja pensões, salários e emprego. E ainda bem que assim é. Ainda bem que o medo vai mudando de lugar. Queria finalmente falar-vos de esperança. Nós não sabemos como tudo isto vai ser nos próximos dias. Sabemos da nossa determinação, do nosso empenho. Sabemos também que temos visto possibilidades de empenho e de determinação dos outros lados necessários para chegarmos a bom porto. Mas ainda não está nada definido, ainda estamos a fazer esse caminho. Fazemos esse caminho com todo o otimismo e com toda a convicção de quem sabe que estas eleições e o resultado que tiveram representaram o depositar de uma enorme esperança na capacidade real de mudar a governação em Portugal e na capacidade de, alterando a relação de forças na Assembleia da República, tornar concreta essa mudança. Não ficar à espera eternamente. Não ficar desesperado a olhar um país ser destruído. Ser possível agir agora. E é essa esperança que nos conduz. Como compreendem, o respeito pelo diálogo necessário que está a ser feito não aproveita muito em discussões de pormenor em sessões públicas. Não significa que não queira trocar ideias com todos e todas que cá estão, porque é isso que queremos e é por isso que cá estamos. Mas posso dizer-vos o seguinte: o Bloco de Esquerda não abdica daquilo que afirmou na campanha eleitoral, mas também sabe centrar-se no que é essencial, num processo de convergência, em que a convergência é essencial de todas as partes, para que haja uma mudança real no país. E a garantia que posso deixar é que o Bloco de Esquerda não faltará a uma solução de governo que seja capaz de recuperar os rendimentos do trabalho, salários e pensões, a dignidade do trabalho no combate à precariedade e a dignidade no nosso país no combate à venda, ao desbarato que está a ser feito do que é de todos. É aí que estamos. É esse o trabalho que estamos a fazer. Não temos nenhuma ambiguidade sobre esta matéria. Não faremos nenhuma concessão que torne possível um governo da direita. Também não faremos parte de uma solução de governo que, querendo ser mudança, não a seja. Somos a garantia
somos a garantia de que uma solução de mudança é uma solução que verdadeiramente protege o que é essencial a cada uma das pessoas que vive do seu trabalho no nosso país. Não nos resignamos a que nos digam que os mais jovens ou vivem em casa dos pais porque nem um estágio conseguem ou têm de emigrar. Não nos resignamos a soluções de governo que tenham como fito único a contínua baixa do custo de trabalho e a precariedade, porque é isso que está a esvaziar o país de gente. Da mesma maneira que não aceitamos que nos digam que quem trabalhou toda uma vida nunca saiba com que pensão é que conta no mês seguinte, porque está sempre sujeito a um qualquer corte. O respeito por todas as gerações e a solidariedade que faz a democracia é aquilo que conduz qualquer negociação, porque sabemos sempre para onde estamos a ir. Vai ser um caminho difícil, é certamente. É certamente complexo. Mas querendo eu ouvir todos os contributos que tenham para nos dar e perguntas a fazer, dir-vos-ei somente mais uma coisa. É difícil, é complexo, mas é mesmo o que temos de fazer.